Bom dia, irmãos. Eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 13, de 1 a 17. João 13, de 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Pai querido, muito obrigado por esta palavra lida aos nossos corações para nossa meditação nesta manhã. Ó Pai querido, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe através dessa tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz e que está sendo lida e trazida para a nossa meditação nesta manhã para nos abençoar e para nos fazer mais parecidos com Cristo, para que possamos seguir melhor o exemplo do nosso Senhor. Pai, abençoa todos os presentes, abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero meditar com os irmãos hoje a respeito dessa palavra, dessa mensagem, ou melhor, dessa porção da Escritura de Deus. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas nós temos tratado de assuntos relativos a serviço nas últimas semanas. Nos últimos domingos pela manhã, nós temos falado sobre serviço. Então, nós vimos, há 2 semanas atrás, ouvimos uma mensagem sobre a força do voluntariado. Na semana passada, nós vimos que a igreja é servir. E hoje eu quero que você responda a uma pergunta. Você tem uma bacia e uma toalha? Você tem uma bacia e uma toalha? O meu desejo, de todo o meu coração, é que você saia daqui, nesta manhã, com uma bacia e uma toalha. E que você leve uma bacia e uma toalha em todos os lugares onde você for. Para isso,
eu quero, antes de mais nada, ler novamente com você os versos 4 e 5, para que você comece a entrar no clima da bacia e da toalha, para que você possa pensar um pouquinho sobre a bacia e a toalha. Olha, a toalha aparece aí no versículo 4 e nós vamos ver logo em seguida a bacia. Vamos juntos? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo usou uma bacia e uma toalha, literalmente ele usou uma bacia e uma toalha para nos deixar um grande exemplo, para nos deixar um exemplo muito importante. Então, o Senhor usou uma bacia e uma toalha, e nós, figuradamente, precisamos usar uma bacia e uma toalha. Usar a bacia e a toalha significa humildade. Usar a bacia e a toalha significa servir as pessoas, servir na necessidade das pessoas. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo serviu as pessoas, ele fez isso usando uma bacia e uma toalha, e isso nos deixa um grande exemplo. E eu quero olhar para o texto, e aí sim, partir para verificar no texto, encontrar nele que, para usarmos corretamente, para conseguirmos usar uma bacia e uma toalha na nossa vida, em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os ambientes da nossa vida, nós precisamos não dar ouvidos a algumas coisas e dar ouvidos a outras coisas. Então, eu quero encontrar com você, nesse texto, aquilo que Jesus não deu ouvidos e aquilo que Jesus ouviu, aquilo que ele considerou e aquilo que ele não considerou. A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto está aí logo no verso 1, aparece, tem uma palavra que ela vai aparecer duas vezes. Nesse texto, a palavra amor vai aparecer duas vezes. Então, logo no finalzinho, lá, a última parte do versículo, ele havia amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Então, a primeira coisa que nós precisamos considerar para usar uma bacia e uma toalha é amar. É preciso levar em consideração o amor. O amor não pode ser perdido de vista. O amor precisa ser a motivação. O amor precisa ser o início. Precisa ser a base do serviço, precisa ser amor. Se nós fizermos tudo, o apóstolo Paulo chega a dizer que se nós dermos o nosso corpo para ser queimado, sem amor, nada aproveita, não serve para nada. O que quer que você faça, por maior que seja o gesto, se isso for feito sem amor, se isso for feito por outra razão, se isso for feito por outro motivo, não é desse serviço que nós estamos falando. Nós estamos falando de um servir que é por amor, não é por constrangimento, não é por obrigação, não é por medo, não é por disciplina, não é por motivo, qualquer outro motivo, apenas por amor. Nós precisamos servir, nós precisamos estar com a nossa toalha, com a nossa bacia, postos para servir as pessoas, porque amamos as pessoas. O amor é a base, o amor é o fundamento. Hoje pela manhã eu estava aqui sentado em alguns momentos durante a escola bíblica dominical e eu vi que os irmãos falaram aqui sobre o amor, inclusive me sensibilizou muito a oração final feita pela irmã Hilália, e que ela falava também na sua oração, falou muito sobre a importância do amor na nossa vida. O amor na vida do cristão, ele não é uma opção.
O amor na vida do cristão é base, é fundamento, não existe vida cristã sem amor. Quando Jesus foi perguntado qual é o maior mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo: o amor é a base, e ele dá exemplo, o amor é a base. E então, a primeira coisa que nós devemos considerar para servir alguém é o amor. O amor é que nos leva à ação. O amor é o que nos leva ao serviço, a servir as pessoas. Mas depois, eu quero que você olhe para mim, comigo, nos versos 2 e 11, e veja também algo que o Senhor Jesus não levou em consideração e que nós também não podemos levar em consideração quando o assunto é servir. Então, nós vamos ler o 2 e o 11. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Verso 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Se o nosso Senhor tivesse olhado para as circunstâncias, se ao invés de amar as pessoas, ele olhasse para o momento, para aquela circunstância, talvez ele não fizesse aquele serviço. Certamente, se o Senhor Jesus se deixasse levar pela circunstância, ele procuraria um outro momento, ele procuraria outra ocasião, ou mesmo não faria. Por quê? Porque o que ele estava prestes a fazer era um serviço de amor, era um serviço de humildade, era um serviço de se baixar diante das pessoas, de descalçar as pessoas, lavar os pés das pessoas, e ali estava aquele que o trairia, e ali estava aquele que o levaria para, por assim dizer, a morte. Ali estava aquele que não era digno de estar ali. E se nós olharmos para as circunstâncias, vai ser muito difícil a gente usar a nossa bacia, a nossa toalha. Vai ser muito difícil a gente colocar a nossa capacidade a serviço das pessoas se a gente for olhar para a circunstância. Se a gente ficar procurando em que circunstância eu vou servir, em que circunstância eu não vou servir. Ah, não, se fulano estiver lá, eu não vou fazer. Ah, se vocês me colocarem numa comissão, mas o Beltrano estiver nessa comissão, eu não quero trabalhar aí. Eu não quero trabalhar junto com esse, eu não quero trabalhar junto com aquele, eu não quero trabalhar junto com aquele outro, eu não quero... Não, então, ou senão Jesus dissesse assim: não, faz o seguinte, Judas, por favor, sai um pouquinho, que eu preciso fazer um serviço aqui. Não, Jesus fez mesmo com ele. E não é porque ele não sabia. O texto deixa muito claro que Jesus sabia que Judas o trairia, sabia que era aquela pessoa ali que faria mal a ele. E mesmo assim, ele prestou esse serviço. Eu fico a imaginar o desprendimento do nosso Senhor, se colocar diante de Judas, descalçar as suas sandálias. Isso, irmãos, é um ato muito significativo, descalçar as sandálias de alguém. O João Batista, quando ele se referia a Jesus, ele disse assim: aquele de quem eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Porque desatar as correias da sandália era um ato de extrema humilhação. Nenhum discípulo fazia isso ao seu mestre. Isso era uma coisa assim para eles, não sei se, acho que ainda hoje isso é. Imagina você, o marido chegar em casa, sentar e mandar a esposa tirar o seu calçado. É um ato estranho, assim, né? Ela pode fazer isso. Por amor, ela pode fazer isso, como Jesus fez. O errado não é fazer. O errado é pedir para fazer. Então, como isso era normal naquele tempo, não se pedia isso, Jesus se coloca nessa posição diante de Judas. Então, não é que ele prestou esse serviço. Não, ele prestou esse serviço, inclusive,
a Judas. Ele não levou em consideração aquela circunstância. Ele não levou em consideração aquele momento. Ele não levou em consideração as companhias. Ele levou em consideração que ele estava ali dedicando o seu amor às pessoas. Irmãos, Jesus nos ensina que nós não podemos amar apenas quem é bonzinho. Não é uma escolha. Ele não amou e não ama só os bonzinhos. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Por isso nós dizemos, ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando não merecíamos. O sacrifício de Jesus foi feito por nós quando nós não merecíamos esse sacrifício. Quando nós ainda estávamos mergulhados em nossos próprios pecados. Quando nós estávamos totalmente afastados da graça de Deus. Ele nos amou ainda assim. Então, ele nos leva a amar, nos ensina, nos dá exemplo para amar as pessoas, independente das circunstâncias. No verso 3, e eu vou ler o 3, o 13, o 14 e o 16, porque eles vão nos ajudar a pensar que Jesus não olhou para a sua posição. Embora ele tivesse ciência e que ele tenha externado qual era a sua posição, ele não levou isso em consideração. Então vamos lá, o 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, ou seja, tudo dele, olha o verso 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ele não deixou de ser mestre e senhor. Verso 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E o 16, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O Senhor tinha conhecimento, noção e expressava qual era a sua verdadeira condição, qual era o seu verdadeiro valor, qual era o seu tamanho diante daqueles que estavam ali, daqueles a quem ele estava prestando o serviço. Então, ele faz o maior servir ao menor. É interessante porque ele não levou em consideração a sua posição. Embora ele soubesse qual era a sua posição naquele grupo, ele não levou isso em consideração quando ele foi prestar serviço. Irmãos, o maior presta serviço ao menor. O maior deve abrir mão das suas prerrogativas para abençoar o menor. Nós precisamos entender isso. Quando as pessoas chegam na igreja, nós precisamos servir a essas pessoas. Nós precisamos abençoar a essas pessoas. E se for necessário levantar do lugar para que um visitante sente, nós devemos fazer isso. Se for necessário pegar um pano para secar o chão porque derramou água, nós devemos fazer isso. Não importa qual seja a sua posição. A igreja é um lugar em que não há chefe, não há subalterno, onde nós somos iguais, onde todos somos servos e que não importa o que você seja, qual seja a sua profissão, não importa quantos anos de estudo você tem, não importa quanto dinheiro você tem. Infelizmente, irmãos, há muitas igrejas que a pessoa vale o que tem. Então, se uma pessoa chega e começa a fazer parte dessa igreja, que a pessoa vale o que tem, essa pessoa vai ser medida. E conforme a sua capacidade financeira, ela precisa receber determinados cargos na igreja. E então acontece um verdadeiro loteamento,
onde você tem aí colocados os cargos em ordem de valor, de importância, de status dentro daquela organização, e as pessoas vão ocupando esses cargos, essas posições, conforme o que elas têm, pois não há nada mais contrário ao ensinamento de Cristo do que isso. Eu acho tão lindo, que algumas das pessoas mais sábias que eu já conheci, algumas dessas pessoas tinham pouquíssima escolaridade, pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo reconhecimento pela sua profissão, mas dentro da igreja, dentro do serviço do Senhor, era uma pessoa de muita importância. Então, para servir, para pôr em prática a nossa bacia e a nossa toalha, nós não podemos levar em consideração a posição das pessoas. Não podemos levar em consideração o que as pessoas têm. Somos todos no mesmo nível, nivelado. Só há um que está acima, é o nosso Deus. O nosso Deus está acima. Todos nós estamos aqui na horizontalidade para servir uns aos outros, indistintamente, sem levar em consideração qualquer outra coisa, a não ser o amor. No verso 8, eu quero também chamar a sua atenção que o Senhor também não olhava para o que falavam. Ele servia as pessoas, mas não apenas se a pessoa pedia, mesmo se a pessoa não pedia, mesmo se a pessoa dizia que não, ele servia. Ele estava pronto para servir. Olha o verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então ele não deu ouvidos ao que Pedro falava. Não é só quem essa pessoa é, mas também o que ela fala. Porque há muitas pessoas que falam muitas coisas por desconhecimento. Há muitas pessoas que falam aquilo que a gente não gosta de ouvir porque essa pessoa não consegue refletir sobre o que está falando. Então Pedro se precipitou e disse: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, porque isso é uma humilhação, porque eu não quero que o Senhor passe por essa humilhação, eu não desejo que o Senhor passe por essa humilhação. Mas o Senhor Jesus disse assim: Pedro, você não sabe do que você está falando, você não está entendendo o que está acontecendo, depois você vai entender, depois você vai compreender. Então isso que você está falando eu não vou levar em consideração, porque, irmãos, a gente leva tudo a ferro e a fogo. As pessoas falam e a gente se contamina pelo que as pessoas falam, e a gente se deixa levar pelo que as pessoas falam, e a gente deixa de servir por causa das coisas que as pessoas falam. E essas pessoas que falam, irmãos, essas pessoas que falam as coisas que nós não gostamos de ouvir, são pessoas que precisam ser servidas, são pessoas que precisam ser cuidadas, são pessoas que precisam da nossa empatia, do nosso amor. Então o Senhor Jesus está ensinando que nós devemos amar até quem fala o que não deveria. Não leve em consideração tudo que falam, não leve. Jesus não levou. Se Jesus levasse em consideração tudo que falam, eu não estaria aqui, eu estaria fulminado, porque no outro tempo eu já falei muitas coisas sobre Deus, as quais eu sou incapaz de pronunciar hoje, mas o Senhor não levou em consideração. Assim como muitos de nós que estamos aqui, em outro tempo, falamos coisas a respeito do Senhor, e Ele sacrificou na cruz por cada um de nós, não levando em consideração aquilo que nós falamos. Como é que pessoas, assim como eu e você, que recebemos um serviço tão grande do Senhor, apesar do que falamos, podemos negar, servir pelo que falam conosco? E por último, eu quero também dizer que Jesus não olhou para vontades. Versos 9 e 10. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus:
aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Então, o Senhor não leva em consideração vontades, ele leva em consideração necessidade. Percebe a diferença? A diferença é brutal entre vontades e necessidades. Muitas pessoas oram a Deus colocando diante de Deus vontade, colocando diante de Deus desejos, mas isso não é necessidade, isso não é o necessário. E o nosso Senhor, ele sabe muito bem o que é vontade e o que é necessidade. Sabe, irmãos, no nosso serviço a gente precisa cuidar da necessidade das pessoas. O nosso amor nos leva a cuidar das necessidades das pessoas, não a fazer vontades das pessoas. Quantas famílias há que estragam filhos porque fazem todas as vontades? Quantos pais e mães há que estragam seus filhos porque tudo que eles querem é feito no momento em que eles querem? Eles escolhem o que e a hora. Não é isso que o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando sobre necessidade. A nossa toalha, a nossa bacia precisam estar a postos para cuidar das necessidades das pessoas, para cuidar daquilo que lhes é necessário, daquilo que lhes é importante, imprescindível. Então nós precisamos agir na necessidade das pessoas, nós devemos nos colocar em ação na necessidade das pessoas. Quantas necessidades as pessoas têm? Quando uma pessoa chega na igreja, ela precisa de alguém ali que a receba. Ela precisa, naquele momento, ser acolhida. Ela precisa, naquele momento, perceber que a igreja se alegra quando essa pessoa chega. Não é bajular a pessoa, mas recebê-la com carinho, com amor, com atenção. Sair do seu lugar, se for necessário, se o templo estiver cheio. Olha, os irmãos que ficam ali para dar entrada aos irmãos, se tiver cheio, irmão, pode pedir, por favor, o senhor pode se levantar para que o visitante sente aqui? Nós não podemos ficar constrangidos com isso, irmãos. Olha para o banco que está na sua frente aí. Tem algum nome? Tem nome aí, esse banco da frente? Não. Você sabe quem senta aí? Eu sei, todo mundo aonde senta aqui. Eu sei. Mansueli está fora do lugar hoje. Então, assim, mas a gente sabe quem senta, mas o banco não tem lugar, não tem nome lá. A gente sabe qual é o lugar, mas a gente sabe que não tem nome nesse lugar. E não tem nome nesse lugar porque, se precisar desse lugar para receber um convidado nosso, você precisa deixar esse lugar para ele. Porque nós precisamos receber as pessoas assim. Isso eu estou assim, exemplificando de modo muito raso, mas vai muito além disso. Não tem serviço que seja específico que só uma determinada pessoa possa fazer. Não tem serviço que eu não faça. Não tem serviço que seja privativo de determinada pessoa. Nós temos irmãos que servem nas suas posições. Nós temos irmãos que servem nos seus ministérios, naquilo que tem dons, talentos para servir. Mas aquele posto, aquela posição não é dele. Aquele posto, aquela posição não é privativa dele. E não há também nenhum... Eu penso, irmãos, sobre dons, sobre ministérios, que eles nos colocam em uma posição onde nós devemos servir. Outro dia eu estava conversando sobre isso com um dos meus filhos, e ele usou uma ilustração que eu gostei muito e vou passar para os irmãos. Ele falou assim, olha, pensa num lago, e esse lago, ele tem uma beirada rasa bem grande, com uma fina camada de água nessa beirada. E ele tem um meio profundo, onde há muita profundidade, onde está concentrado o maior volume de água. A nossa vida em servir ao Senhor precisa ser
encarada dessa maneira. Eu tenho uma concentração em um determinado ponto. Os meus dons e talentos me levam a ter profundidade em determinada área. E é nessa determinada área que eu me concentro, que eu coloco os meus esforços, sobre as quais eu medito sobre elas dia e noite, eu busco fazer cada vez melhor, eu busco melhorar, eu busco contribuir muito nessa área em que eu sou mais profundo, em que eu tenho mais profundidade. Mas isso não quer dizer que eu não vou servir em todas as outras áreas. Eu sei que eu sou raso nessas outras áreas. Eu sei que eu não tenho muito talento nessas outras áreas. Eu sei que eu não tenho muito conhecimento nessas outras áreas, mas eu posso ajudar em todas elas. Então, no culto da quarta-feira, não tinha aqui um dos nossos irmãos talentosíssimos da música. Mas se não tem nenhum irmão talentosíssimo da música aqui, eu que não sou talentosíssimo da música, vou ajudar a pessoa que está dirigindo para a gente poder cantar o hino que ela pediu, se eu conhecer. Já me aconteceu numa situação dessa, acho que foi a irmã Sueli, que pediu para cantar determinado hino. Eu olhei para ela e falei assim: irmã, esse hino me parece muito bonito, mas eu não sei cantar, então vamos trocar de hino. Trocamos de hino, não foi? E cantamos, não tão bem quanto um dos nossos talentosíssimos irmãos, mas cantamos, louvamos ao Senhor. Percebe? É assim. Então eu sirvo em todas as áreas, aonde precisar, aonde for necessário, quando for necessário. A bacia e a toalha estão a postos, quando for necessário, onde for necessário. Mas eu tenho uma área de profundidade, que vocês sabem muito bem qual é. Então, nós precisamos olhar para as necessidades. Quero concluir dizendo algo muito importante sobre isso. Versos 12 e 17. 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Verso 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, o nosso Senhor disse: olha, é importante vocês entenderem o que eu fiz. É importante que vocês façam, sigam esse exemplo, porque isso fará de vocês bem-aventurados, porque isso fará vocês felizes. No Sermão do Monte, o nosso Senhor ensinou as bem-aventuranças. Ele ensinou o caminho da felicidade. Bem-aventurado é igual a feliz. Lá no Salmo 1, nós também encontramos o caminho da felicidade. E aqui nós encontramos no servir, nós encontramos na utilização da toalha e da bacia, o caminho da felicidade. É feliz a pessoa que serve. Encontra a felicidade alcança a pessoa que serve por amor, que serve cheio de amor, que serve sem olhar as circunstâncias, que serve sem olhar a sua posição, que serve sem olhar os que falam, que servem sem olhar as vontades. Quem serve ao Senhor, quem serve às pessoas, quem entrega a sua vida a servir as pessoas, encontra o caminho da felicidade. É feliz quem serve. É interessante porque as pessoas buscam seus próprios interesses, negando o amor. E se ele soubesse que amar, que servir, dá a ele o verdadeiro senso de felicidade, ele serviria. Eu desejo de todo o meu coração que você saiba responder a essa pergunta. Você tem uma bacia e uma toalha? Ou você tem os seus próprios interesses? Ou você escolhe a quem servir? Ou você escolhe as circunstâncias em que vai servir? Ou você escolhe o tipo de serviço que você vai fazer? Eu convido você a fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu recebo nesta manhã
uma bacia e uma toalha, e eu quero servir. E eu me coloco à disposição para servir humildemente ao Senhor, para servir humildemente os meus irmãos, para servir humildemente todas as pessoas que passarem pelo meu caminho, a servir humildemente todos aqueles que precisarem da minha ajuda, todos aqueles que necessitarem e eu puder ajudar. Eu me coloco humildemente com essa bacia e essa toalha para servir. Em nome de Jesus.